Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ferreira Simões, Eu sou a Sofia Narciso Castanho. nós somos Jovens Repórteres do Ambiente e este é o nosso podcast. Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos ou sindicais a falarem de ambiente, mas com uma regra especial. Aqui não falamos de política. No episódio de hoje temos connosco o Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa da Juventude Socialista. Tem 26 anos, é deputado do Partido Socialista, sendo o deputado mais jovem da Assembleia da República. Convosco, Miguel Costa Matos. Seja bem-vindo, Miguel, e obrigada, primeiro que tudo, por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite, pelo desafio e parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigado. Miguel, seguindo para a nossa primeira questão, de que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais podem influenciar o teu futuro, portanto, enquanto cidadão, enquanto jovem, e também o futuro da nossa geração e das gerações futuras que irão habitar o planeta? A emergência climática que nós estamos a viver são de facto questões que nos vão atravessar ao longo dos próximos anos, não só no longo prazo, daqui a 30 ou 40 anos, quando estivermos num estado de aquecimento muito elevado, mas desde já começamos a sentir muitos dos efeitos das alterações climáticas, seja nas condições meteorológicas, todos os dias, estar calor ou estar mais frio, mas também nos desastres naturais que vão acontecendo e que se têm vindo a agravar, tal como também num conjunto de outros vetores. Há um excelente livro que recomendo a toda a gente, que é o Terra Inabitável, e que nos fala de todo um conjunto de diferentes formas como as alterações climáticas têm um impacto nas nossas vidas. E são as mais variadas, desde a saúde, e as alterações climáticas podem acelerar, por exemplo, a transmissão de pandemias, como é o caso daquela que hoje vivemos, como também podem, por exemplo, afetar a capacidade das abelhas poderem fazer a polinização, afeta a capacidade dos solos poderem crescer comida para nos alimentarmos e, portanto, em todo um conjunto de coisas, nós estamos a sentir e vamos continuar a sentir o efeito das alterações climáticas. As pessoas que dizem que isto é apenas uma questão de ambiente, apenas uma questão de estar mais calor ou mais frio, e até há quem diga que, enfim, poderá ser uma vantagem para alguns países europeus, porque, por exemplo, no Reino Unido vão passar a poder produzir vinho, muitos se enganam, porque o efeito disto está tão transversal e tão sistémico que nós nem neste momento conseguimos compreender na totalidade das formas como as alterações climáticas vão alterar as nossas vidas e a sua total profundidade e intensidade. Eu costumo usar o exemplo de que nós crescemos um bocadinho a ver aqueles filmes do Armageddon e de World War Z e coisas desse género, que havia uma ameaça muito imediata e que a humanidade se unia de repente para resolver estes problemas. E se calhar se houvesse uma única coisa que disséssemos as alterações climáticas vão fazer isto e nesta data vai acabar com a nossa vida, a humanidade unia-se. Mas eu acho que não é por isso que as alterações climáticas são uma ameaça mais lenta ou mais difusa. Elas são sim uma ameaça totalizante e com uma velocidade que até nós não conseguimos compreender, mas que é mais rápida do que aquela que se antecipava. E por isso eu acho que nós temos que encarar isto como uma ameaça existencial e bastante mais rápido do que estamos a encará-la atualmente. E por isso não é só a nossa geração que a deve encarar de forma tão premente, mas todas as gerações. Começamos a ver isso um bocadinho, mas ainda há muita gente que encara isto só como a causa das gretas e das gerações mais novas. E não deveria ser assim. E Miguel, já agora um pouco nesta ótica, achas que no futuro, se bem que pronto, a questão aqui do tempo é relativo e pode já não ser, podemos já não ir a tempo, é verdade, mas qual é que é a tua perspectiva num contexto mais futurista, ou seja, dentro de 2, 3, 4 gerações, achas que conforme os futuros jovens, achas que toda esta causa ambientalista, toda a sensibilização climática poderá estar de algum modo um pouco mais presente? Poderá haver menos negacionistas
daquilo que todos sabemos que existe e que a ciência já comprovou. De que forma é que tu vês, nesse contexto que tu falaste, do mundo todo se unir em prol de uma causa, como é que tu achas que isso pode ser uma realidade daqui a 2, 3 gerações, se ainda formos a tempo? Se vamos a tempo ou não é uma boa questão, que não temos resposta se sequer agora estamos a tempo. E acho que nunca vamos ter, na verdade. Há danos que vão sendo feitos todos os dias que são irreversíveis. A reversibilidade do processo dependerá também sempre da ativação ou não de certos mecanismos de feedback que estão estudados e que aparentam estar a começar bastante mais cedo do que nós antecipávamos. Mas acho que vamos sempre a tempo de começar a mitigar e de adaptar as nossas atividades e, portanto, nunca deveremos colocar a questão de se não fizermos isto agora é irremediável, na medida em que isto vai ser a causa das nossas vidas. Quando nós formos velhinhos, ainda vai haver coisas que podemos fazer para mitigar o dióxido de carbono na atmosfera, para mitigar, para adaptar as nossas atividades para sermos mais resilientes e, portanto, nunca vai ser suficiente o que nós vamos fazer e vamos continuar sempre a precisar de fazer mais coisas. Quanto ao negacionismo, eu tenho algumas esperanças que com a emergência climática exibir os seus fenómenos, que haja um conjunto de pessoas que fiquem convencidas de que isto é uma realidade. Mas também tenho a crer que, à medida que nós vamos combatendo as alterações climáticas e que alguma daquela, os ingleses chamam-lhe low-hanging fruit, que são, no fundo, as medidas mais fáceis de se tomar, que são possíveis de se tomar com compatibilização com o crescimento económico. Quando essas se esgotarem, nós começarmos a ter que tomar medidas que envolvam sacrifícios, vamos ter coletes amarelos. Vamos ter um conjunto de pessoas que vão resistir e que vão dizer: eu não quero abdicar do meu presente pelo vosso futuro. E aí o desafio estará, penso eu, em nós conseguirmos ilustrar que também estamos a abdicar de presente quando escolhemos não combater as alterações climáticas. E isso é um grande desafio de comunicação. Eu acho, de certa forma, aquilo que se tem vindo agora a falar, transição justa, será muito importante para conseguirmos que as pessoas todas, em particular aquelas mais desfavorecidas, não deixem de defender o combate às alterações climáticas com receio de que elas vão ficar prejudicadas no processo. É possível fazer uma transição que não prejudique as pessoas mais necessitadas. Acho que inevitavelmente vai prejudicar alguns, nomeadamente as empresas petrolíferas, mas isso é da vida. Já beneficiaram há muito tempo, há muitos anos que andam a beneficiar do nosso modelo económico e todas as coisas têm um fim e essa também terá que ter um fim e espero que um fim mais rápido do que mais lento. Miguel, agora falaste nesse termo inglês e ocorreu-me aqui uma questão assim, do nada. Os nossos ouvintes, se calhar alguns não sabem, mas eu passo a dar o contexto. Tu, na última década, pronto, enquanto eras estudante, tu estudaste também fora do país, mais em concretamente estiveste no Reino Unido. Achas que da tua experiência, neste caso, enquanto estudante no estrangeiro, achas que a sensibilização lá fora, nomeadamente onde tu estudaste, é diferente do contexto que nós vivemos em Portugal? Ou achas que Portugal, e mais em concreto, os jovens portugueses estão tão sensibilizados ou estão tão ativos nestas matérias climáticas quanto jovens de outras capitais europeias, de outras capitais mundiais, nomeadamente daquele país que tu tens mais experiência? É uma boa questão. Não tenho a certeza que tenhamos um mesmo grau de consciencialização, de sensibilização, na medida em que em Portugal nós obviamente somos líderes na eletricidade renovável, já temos vindo a afirmar isso há algum tempo, e há obviamente organizações não governamentais de defesa do ambiente, as chamadas ONGs, bastante bem desenvolvidas e com bastante historial. Mas na área do combate às alterações climáticas
antes da criação VADA zero, havia pouco discurso público para lá de eletricidade renovável. A verdade é que tínhamos muito pouco essa consciência, esse debate, e acho que isso também se vê no facto de a Gulbenkian, por exemplo, vendeu a sua empresa de petróleos, mas não foi por motivos climáticos, não foi por causa de uma campanha climática. Não há um grande movimento para desinvestimento de património público da área climática. Isso são campanhas que no Reino Unido e nos Estados Unidos da América e noutros países existem há décadas. Ou seja, eu acho que noutros países a sociedade civil à volta dos temas ambientais focou-se nas questões das alterações climáticas há mais tempo e com mais consistência. E enquanto aqui poderemos ter tido alguns episódios no passado, mas até há bem pouco tempo isso não estava sedimentado. Acho que a nossa geração adotou já este tema de forma bastante plena e bastante transversal. Acho que isso vê-se nas mobilizações grandes que existem à volta da greve climática e de outros movimentos sociais. Agora, o que eu temo é que o facto de isto ser tão recente faça com que, por um lado, nos falte alguma maturidade em termos de ativismo, alguma maturidade em termos da abordagem dos temas, cientificamente e também em termos de politicamente, não na politiquice, mas em termos da substância das políticas públicas, e que isso porventura faça com que os nossos movimentos possam ser mais facilmente captados e capturados por algumas lógicas, por um lado partidárias e por outro lado de determinados interesses. Porque também no movimento ambientalista e ecológico, ecologista, há interesses e infelizmente tenho assistido um bocadinho a isso em algumas áreas e acho que será muito importante nos próximos anos para ganharmos essa maturidade, essa pluralidade e desenvolvermos ainda mais o nosso movimento. Agora, para isso temos que ter mais diálogo e acho que iniciativas também um bocadinho como este vosso podcast são muito importantes. Obrigada, Miguel. E agora vamos dar início à nossa primeira rúbrica, intitulada Habitua-te, em que vão ser feitas 4 perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e aqui a ideia é responder a primeira coisa que te ocorrer, assim uma espécie de questionário à queima-roupa. Pronto? Vamos a isso. Então, a primeira questão é, Miguel, diz-nos um hábito que tu mudaste recentemente em prol do ambiente. Recentemente comecei a diminuir a quantidade de produtos que compro cá para casa. Tenho vindo a comprar mais só o essencial para tentar diminuir o desperdício alimentar. Nem só na questão do ambiente até, o desperdício alimentar é uma coisa tão estúpida, há tantas pessoas que precisam e o mundo desperdiça muita coisa. Sim, sem dúvida. Agora, nós queremos saber um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou avós que achas que deva voltar, que deva ser resgatado. É uma excelente questão. Talvez a utilização de fraldas não descartáveis. Eu sei que, enfim, ninguém deve gostar de lavar fraldas, mas a quantidade de plástico que vai naquelas coisas, nas descartáveis, é muito grande e, portanto, acho que era uma boa. Miguel, agora diz-nos um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não o fizeste, seja porque não tens oportunidade, seja porque não consegues de acordo com a tua vida, ou seja por outro motivo qualquer. Eu adorava poder andar mais de transportes públicos, mas a vida política envolve muitas vezes reuniões até períodos fora de horas e em sítios em que não há transportes públicos. Tanto, curiosamente, tanto a nível nacional como também, inclusive, aqui a nível da nossa área metropolitana. Ainda há muitas lacunas na rede e a política envolve muito estas reuniões em sítios, às vezes também não escolhemos bem sítios de reuniões, podiam ser em sítios mais centrais.
mas pronto, eu gostava muito de poder andar mais de transportes públicos porque é mais confortável e mais seguro, e também poderia ler enquanto estava a andar de transportes públicos e ouvir música ou isso no carro, mas ler não posso. E portanto, pronto, é isso. Gostava de andar nos transportes públicos. Miguel, agora na questão de falaste dos transportes públicos, achas que Lisboa tem margem? Pronto, Lisboa, e quem diz Lisboa, Portugal ou outras cidades portuguesas, têm margem para conseguir, por exemplo, alargar um horário de transportes públicos como fazem outras cidades do mundo? Não digo um metro durante toda a noite, mas conseguir de algum modo dar outra flexibilidade pronto, aos lisboetas e aos portugueses nesse sentido. Achas que é uma coisa que eventualmente é possível de fazer, ou que é algo muito utópico que não, entre aspas, não iria compensar para o número de utilizadores, ou que se, por outro lado, teria se calhar até mais utilizadores dos transportes públicos? Olha, se falarmos em termos de prioridades, eu não sei se a minha prioridade seria aumentar o horário durante a noite. Acho que o facto do metro terminar à 1 da manhã poderia ser ligeiramente ajustado para, agora não há vida noturna, mas quando há vida noturna poder terminar um pouco depois do horário de fecho dos bares, que em Lisboa habitualmente é às 2 da manhã. Acho que isso é um pequeno ajuste que se calhar fazia muita diferença para as pessoas irem sair à noite usando transportes públicos em vez de utilizarem o seu carro individual, e também assim se calhar poupava-se algumas mortes e coisas desse género através do álcool na condução. A minha prioridade, na verdade, acho que seria o aumento da quantidade de transportes públicos durante o dia, porque há muitas horas em que há muito pouca oferta, e acho que isso é determinante para as pessoas, quando acham que têm que esperar muito tempo pelos transportes, ver que aquilo não é flexível e preferem levar o carro, que imediatamente no momento em que precisam de ir pegam logo no carro. Portanto, acho que isso era um grande avanço que é preciso fazer. Acho sobretudo a questão da fiabilidade dos horários no caso dos transportes rodoviários, sejam os elétricos, sejam os autocarros, faria muita diferença. O metro nisso é substancialmente melhor, apesar de que às vezes também falha bastante e às vezes temos que esperar 7 minutos ou coisas desse género, que 7 e 10 minutos que é demais. Acho que em termos da área metropolitana de Lisboa há uma grande falha. Pronto. Dentro da cidade de Lisboa há algumas ligações que estão em falta, e sobretudo a parte mais ocidental da cidade que não tem cobertura. Mas acho que sobretudo a grande falha que existe na área metropolitana de Lisboa tem a ver com a zona de Loures, que não tem qualquer tipo de transporte mais pesado que permita transportar uma grande quantidade de pessoas em pouco tempo. Para nós termos uma noção, um metro ou um comboio carrega várias vezes o que um autocarro carrega. E, portanto, nós se tivéssemos um comboio suburbano ou um metro em Loures, poderíamos ter muito menos autocarros, ou pelo menos conseguimos substituir essa função em termos de transporte. E eu acho que faria uma enorme diferença para as pessoas que lá habitam poderem ter transportes públicos e poderem utilizar transportes públicos. A verdade é que há muitos anos atrás existia um plano para a linha do Oeste, em vez de desembocar em Sintra, vir desembocar através de Loures na cidade de Lisboa. Esse plano foi abandonado, não percebo porquê. Acho que havendo esse plano, esse projeto já feito, fazia sentido investir nele. Mais do que talvez alguns projetos de metro, embora a extensão da linha amarela de Odivelas para Santo António dos Cavaleiros e daí para a cidade de Loures também sejam projetos muito interessantes que valem a pena, se bem que podemos obviamente estudar se não fará sentido fazer algum metro em parte à superfície, em vez de ser subterrâneo, que tem um custo mais elevado. Por último, nós queremos saber um hábito sustentável que, na tua opinião, todos deveríamos adotar. Um hábito sustentável que todos nós devíamos adotar, não posso utilizar a questão dos transportes públicos que já utilizei, apesar de achar que é aquilo que em Portugal pior nos tem feito, mas um hábito sustentável que
que todos nós devíamos adotar, olha, vou dar uma sugestão que é largar a cultura consumista, porque acho que consumimos muito. Já falei do desperdício alimentar, mas, por exemplo, roupas é uma coisa que nós estamos constantemente a comprar novas roupas por causa das modas e assim, e podemos com esforço comprar menos roupa, fazermos coisas mais duráveis e acho que isso era um bom hábito a adotar. Sim, ótimo. E já agora deixo aqui a sugestão de um documentário que se chama The True Cost, que aborda todo o processo do fabrico da roupa na indústria de fast fashion até chegar até nós. E por acaso acho que é um documentário muito interessante e a forma como está feito, quem vê aquilo consegue automaticamente colocar um pouco a mão na consciência, porque aquilo é bastante explícito, porque aborda tudo e fala também começa com a tragédia que aconteceu em Dhaka, não sei, acho que foi em 2012, que com uma fábrica ruiu e pronto, e acho que nos confronta mesmo com a realidade e é muito interessante. Como é que disseste que se chamava? The True Cost. Ok, vou ver. Obrigado. Nada. Miguel, antes de entrarmos na próxima rúbrica, temos mais uma questão para ti. Em termos económicos, de que modo é que a temática ambiental cria novos problemas e novas oportunidades? Será que a economia mundial se pode abrir a um novo mercado realmente verde ou, no geral, apenas beneficia do greenwashing? Essa pergunta dava para horas de discussão. Em primeiro lugar, quer dizer, as alterações climáticas põem um grande custo para as economias, na medida em que reduzem a produtividade das pessoas, dos terrenos, dos próprios ativos. Com isso podem afetar também o sistema financeiro, porque afetam a rendibilidade dos ativos financeiros e os desastres que as alterações climáticas vão provocar, com certeza, vão afetar de forma enorme, por exemplo, a indústria dos seguros, que vai necessariamente ter que arcar com custos imprevisíveis e monumentais dos custos das alterações climáticas. E, portanto, eu acho que nós temos que considerar os efeitos, os impactos negativos que este atual modelo económico que acelera as alterações climáticas nos coloca a nós, e isso deve ser a nossa primeira consideração. Obviamente que o petróleo traz muitos benefícios económicos, essas coisas todas, e portanto nós sabemos que quando dizemos que temos que fazer uma transição ecológica, sabemos que isso vai ter um enorme custo económico, seja porque as pessoas vão ter que mudar a sua forma de se transportarem, seja porque as empresas não vão poder produzir os mesmos tipos de produto, vão ter que mudar os seus processos produtivos para captar alguma da poluição que largam, seja porque os bens vão ser mais caros e portanto as pessoas não vão poder comprar tantas coisas e naturalmente que isso também vai afetar alguns modelos de negócio. Ou seja, a transição económica tem um custo, mas há um custo muito maior em não fazê-la. E logo aí está identificada a oportunidade primeira do crescimento verde, que é poupar o enorme impacto que terá se nós não fizermos nada. E é um impacto muito maior do que nós fazermos alguma coisa. Dizem que vamos ter que investir algo como 1,5% do nosso PIB todos os anos para fazermos a transição agora nos próximos tempos. Acho que é uma estimativa da União Europeia. Tudo certo. E o que é que será o impacto, o custo, se nós não fizermos essa transição? E eu estimo que será muito maior do que isso. Aliás, o roteiro da neutralidade carbónica portuguesa, que fez um modelo integrado da nossa economia, para além também das emissões, disse-nos que o modelo da descarbonização total era o modelo do maior crescimento económico. O que não quer dizer que
o maior crescimento económico que nós vemos hoje em dia seja um modelo de maior descarbonização. Não, se nós continuarmos agora, nós, no nosso atual sistema, vamos crescer, vamos continuar com as mesmas emissões. O que isto quer dizer é que se nós descarbonizarmos, vamos poder crescer ainda mais. Esse é o nexo de causalidade. E é isso que é difícil de explicar às pessoas, que há uma enorme oportunidade de crescimento verde. E é por isso que quando eu ouço alguns ativistas dizer que nós temos que fazer um decrescimento, bom, eu encaro isso não necessariamente como um decrescimento das nossas condições de vida, mas como um decrescimento na exploração que nós fazemos dos recursos da terra. Eu acho sim que é possível nós termos o mesmo ou ainda maiores condições de vida e nível de vida, utilizando menos recursos, extraindo menos do planeta e com isso gerando menos emissões. E portanto isso é uma conversa que é importante nós termos através de ferramentas como a economia circular, através da utilização de sistemas de alimentação energética de base renovável, mesmo que utilizando o hidrogênio verde como uma forma de canalizar e de armazenar a energia renovável, mas nós podemos de facto fazer aqui uma transição e depois através da eficiência tanto dos recursos como da energia conseguimos utilizar menos dos recursos da terra e portanto de forma integrada conseguimos manter o nosso nível de vida com menos recursos. Já me estou a repetir, portanto fico por aqui. Miguel, de facto é uma resposta bastante interessante, porque há todo um novo patamar que se calhar a maioria das pessoas, na qual eu se calhar me incluo um pouco, não estamos tão dentro das questões e não temos essa perspectiva, e por isso é sempre bom ouvir-te falar disso, uma vez que estás mais dentro disso, por exemplo, se calhar do que eu ou do que a Sofia e do que muitos dos nossos ouvintes, sendo que essa também é uma das tuas áreas de formação. E, portanto, acho que foi uma resposta bastante interessante, onde conseguimos todos aprender qualquer coisa. Miguel, vamos agora dar início à nossa segunda e última rúbrica. Esta rúbrica chama-se Diga 1 e tem como objetivo colocar-te 5 questões. Destas 5 questões, todas elas têm apenas 2 opções de resposta e tu vais ter de escolher entre a opção A e entre a opção B, consoante aquela opção que tu ou gostares mais ou detestares menos, entre aspas. Vamos a isso? Vamos a isso. Ok, então, gostarias mais de ter? Opção A, uma casa 100% inteligente. Ou opção B, uma casa 100% autossuficiente? Sendo que ambas estão ligadas à primeira, na medida em que a autossuficiência tenho muitas dúvidas que consiga ser total e acho que ser total poderia ser algo distópico, ou seja, eu acho que nós estarmos em dependência uns dos outros é algo saudável, algo positivo. Não vejo nada contra que as pessoas possam cultivar algumas das coisas que comem, por exemplo, em casa, há quem tenha pequenas hortas em casa, mas daí a conseguirmos fazer tudo. Essa não é a forma mais produtiva de nós utilizarmos os nossos solos e o nosso tempo e como consequência usaríamos mais recursos se tentássemos todos ser autossuficientes do que se fizéssemos uma melhor interdependência humana. Miguel, se pudesses acabar com um destes problemas, com qual é que tu acabarias? Então, opção A, poluição atmosférica. Ou opção B, poluição hidrosférica. A poluição atmosférica. Sem desvalorizar a hidrosférica e o que isso afeta a vida marinha e a vida em todos os cursos de água. Também sabemos que o mar, os oceanos, absorvem muito da poluição atmosférica que nós soltamos para a atmosfera. Aliás, foi assim que se começou a estudar as alterações climáticas. Foi quando descobriram que os oceanos absorviam algo como 30%
do carbono porque perceberam que não poderia estar tudo a ir para a atmosfera, que alguma coisa teria que ser absorvida pelos oceanos. Foi no Instituto Scripps de Oceanografia, com o Roger Revelle, e nos anos de 1950, para nós vermos há quanto tempo que isso foi. E, portanto, isto para dizer que acho que se nós conseguíssemos acabar com a poluição atmosférica, estaríamos não só a acabar com a poluição atmosférica e com isso a evitar as alterações climáticas como um todo, mas também a reduzir uma grande parte da poluição hidrosférica, foi assim que vocês disseram. Pronto, e acho que um dos grandes problemas que nós estamos a ter nos nossos oceanos é a acidificação dos oceanos, e isso também se gera muito porque o oceano absorve muito da poluição atmosférica, e portanto se acabássemos com a poluição atmosférica também acabámos com a acidificação dos oceanos e era uma grande mais-valia. E agora, preferias? Opção A, ter uma horta biológica. Ou opção B, ter de adquirir todos os alimentos numa superfície comercial? Eu prefiro a opção B, de uma superfície comercial. Acho que há muito valor na agricultura biológica. Não sei se eu próprio ter uma horta biológica seria muito bom. Acho que ela morria passado uns dias, tanto pela falta de tempo como a falta de conhecimento sobre como tratar dela, embora pudesse ser terapêutico para o stress. Mas, no geral, acho que tem mais valor poder comprar. Até pode ser uma superfície comercial, pode ser um supermercado biológico ou um supermercado sustentável, mas cá está, acho que delegar isso em alguém, estou a dar emprego a alguém e não só à pessoa que produz, como à pessoa que depois vai-me vender e conseguimos uma utilização mais eficiente dos recursos e do melhor recurso de todos, que é o tempo. Miguel, para ti, o ambientalismo é? Opção A, um ideal ou uma preocupação? Ou, opção B, obrigatoriamente um modo de vida? Opção A, sem dúvida. Eu acho que esta pergunta vai um bocadinho ao encontro daqueles que são os debates que têm sido nos últimos tempos sobre se vamos salvar o planeta mudando comportamentos ou mudando o sistema. E eu pertenço bastante à escola de mudar o sistema. Não que não seja importante mudar os comportamentos, e obviamente que e os nossos comportamentos, de certa forma, são... Ou seja, se nenhum de nós mudar o nosso comportamento, não vamos lá. Mas a forma também de nós mudarmos o nosso comportamento é mudando o sistema. Eu recordo-me quando a Greta Thunberg veio a Portugal e ela disse-me claramente aos jornalistas: eu não cheguei a Portugal de barco porque acho que toda a gente deve passar a fazer o Atlântico de barco querendo transportar os Estados Unidos da América para a Europa. Queria mostrar o quão difícil é ter uma opção sustentável. E, portanto, ela de facto alertou-nos para, se nós queremos que o conjunto das pessoas tomem opções sustentáveis, não basta que cada um de nós individualmente tentemos convencer uma e outra pessoa a tomarem opções sustentáveis. Não basta sequer que nós façamos uma educação para a sustentabilidade, e isto é algo muito comum no movimento ambientalista, mas dizemos que basta a educação para a sustentabilidade. Não basta. É preciso mudarmos todo o sistema económico para que haja mais opções sustentáveis e para que seja racional para cada um de nós e de certa forma fácil escolhermos a sustentabilidade. Depois há um conjunto de coisas que nós, de certa forma, não escolhemos. Nós não escolhemos a eletricidade que nos entra em casa. Nós não escolhemos a capacidade de podermos nos aquecer em casa com o aparelho A, B ou C, e se o combustível é gás ou se é eletricidade através de um ar-condicionado. Nós não escolhemos se temos para o nosso emprego uma rede de transportes públicos que nos leve lá, por forma a nós conseguimos lá chegar e compatibilizar isso com a nossa vida, por exemplo, se tivermos filhos, termos uma escola ou uma creche perto de casa ou no trabalho. E, portanto, há todo um conjunto de coisas que é mesmo o sistema que nos dita as nossas escolhas de vida. E, portanto, se nós somos ambientalistas, temos que ter como um ideal e uma preocupação nas nossas escolhas, sim, mas também na forma como nós construímos a sociedade. E, por isso, sempre a opção A. E agora, por último, e já sabemos que esta vai ser
hipotética, mas se fosse possível, preferias ir diariamente para o trabalho Opção A, de bicicleta. ou opção B, a pé? Bicicleta. Porque bom, para já o meu trabalho é um bocadinho longe de onde eu vivo, a pé demorava bastante tempo. E acho que, bom, não é opção para toda a gente, nem poderá ser opção para toda a gente poder morar perto do seu trabalho. Poder ir de bicicleta para mim implicava que houvessem muito mais ciclovias, e estão a ser construídas muitas, e acho que isso é ótimo. Ver muito mais utilização de bicicleta para não ser tão arriscado andar de bicicleta. Infelizmente tivemos a notícia da trágica morte da Ana Oliveira, não é? Enquanto ela andava de bicicleta no outro dia. E portanto eu poder utilizar a bicicleta para ir para o trabalho implicava que era uma escolha muito mais fácil, muito mais segura do que é. E eu também gosto bastante de andar de bicicleta. Só aprendi para aí aos 12 ou 13 anos, aprendi bastante tarde, mas adoro. E aliás, não faz muito sentido que eu moro em Loures, mas trabalho em Lisboa, portanto não posso usar as giras. Mas havia as jumps que eram ótimas e infelizmente tenho-as visto muito menos. Acho que haver mecanismos de bike sharing era muito importante, haver isso com muito mais do que há atualmente. Quando nós viemos do comício do Porto, eu e a Sofia, a minha noiva, foi o último comício de encerramento de campanha do Partido Socialista, nas últimas legislativas. Voltámos para aí às 5 da manhã, estava um frio danado, mas não sei porque estavam de jumps mesmo ao lado da estação do Oriente, nós viemos de comboio, e eu disse, bom, em vez de chamarmos um Uber, eu sei que vai ficar mais ou menos o mesmo preço, mas vamos ambos ir de jump para casa. Acho que a seguir apanhámos uma constipação, mas foi uma delícia irmos de bicicleta e pronto. Acho que é mesmo uma coisa divertida e além de divertida é sustentável e portanto se pudesse era ótimo. Muito bem. Miguel, neste âmbito, portanto no âmbito do ambientalismo, se tu pudesses fazer um apelo às novas gerações e também às gerações vindouras, sem falares de política, obviamente, o que é que tu lhes dirias? Se eu pudesse fazer um apelo, era que lessem. Ou vá, que se informassem, que estudassem. Pode ser ler, pode ser ouvir podcasts, pode ser como este, ver vídeos, ver documentários, porque o que eu acho que existe muito é falta de informação, falta de conhecimento pela rama, inclusive o meu próprio. Eu estou constantemente a tentar ler mais sobre estes temas, estudar mais as novas tecnologias, novas tendências, ir comparar mesmo os números, porque há sempre mil interpretações, há muito greenwashing, muita gente a dizer eu sou super sustentável, nós estamos a fazer ao máximo, mas depois vais comparar os números e na verdade não é assim. E acho que na verdade eu podia recomendar às pessoas participarem politicamente, que acho que é importante para transformar a sociedade, participarem no ativismo, que acho que é sempre importante e faz muita falta, porque é só mostrando aos políticos que há uma grande maioria social, sobretudo da nossa geração, pelas mudanças estruturais na área do clima, que vamos conseguir essas mudanças. Acho que tudo isso é importante, mas se isso não partir de uma base de conhecimento, sobretudo sobre um tema como este, acho que vamos ser enganados muitas vezes e não vamos conseguir chegar a lado nenhum. E por isso aquilo que eu tenho a dizer é mesmo informam-se, leiam, partilhem informação também, discutam uns com os outros, porque essa é a única maneira que nós vamos poder fazer o nosso ativismo ou a nossa cidadania de forma melhor. E isso é muito importante. É a qualidade da cidadania nisto, não só a quantidade, mas a qualidade. Sem dúvida, até porque, na minha opinião, eu acho que a informação muitas vezes acaba por ser um privilégio. E quando há tanta gente que se priva disso, eu acho que isso é um perigo para todos porque a verdade é que a minha geração, cá em Portugal pelo menos, nós temos todos acesso e constantemente nós continuamos a ver coisas que eram resolvidas, coisas muito simples, que eram resolvidas com informação. E eu sinto que
porque às vezes não há muita predisposição para isso e nós estamos todos à procura de soluções rápidas e que nos deem já tudo o que nós precisamos de saber e muitas vezes nem sequer questionamos muito as coisas e acho que isso também passa por aceitarmos um bocadinho o greenwashing e não olharmos às vezes para além do que se passa e depois assim acabamos por nos conformarmos e por não questionarmos e contentamos com as soluções que nos são dadas, que muitas vezes nem sequer são soluções. Sem dúvida. Eu acho que é uma frase do Frank Underwood da Netflix, em que ele diz isso: não gosta da forma como a mesa está posta, vira a mesa. E de certa forma, se nós não gostamos da forma como a discussão está a ser posta, nós temos que também mudá-la, mas apenas podemos fazer isso por uma base de conhecimento muito profundo da discussão, porque senão acabaremos por aceitar um dos lados. Pronto. A série é o House of Cards. Exatamente, eu lembrei-me também. Miguel, um pouco nesta lógica que agora surgiu da questão da informação, há várias formas de passar informação de geração para geração, há várias culturas e nós, entre aspas, na cultura ocidental, por assim dizer, temos a escola, portanto é se calhar o nosso maior meio de transmissão de informação de geração para geração. Achas que aqui a escola também tem um papel fundamental nesta consciencialização climática, nesta informação, no prestar informação às gerações futuras? Achas que isso também é um ponto crucial? Eu acho que a educação tem um papel de facto fundamental, não só porque ela educa as próximas gerações, isso é sem dúvida importante, mas se fosse por aí, quer dizer, nós não podemos esperar 20 ou 30 ou 40 anos essas pessoas estarem formadas e a trabalhar em lugares de decisão. Eu acho que a escola também molda as gerações dos pais e dos irmãos e dos primos e dos avós através do contexto familiar. E, portanto, eu acho que é muito importante as escolas adotarem de forma transversal e em vários momentos diferentes o ensino sobre as alterações climáticas. E isso é uma coisa que, de certa forma, se pode fazer de forma fácil, criando uma disciplina de cidadania e desenvolvimento que inclui essas questões, e nós temos isso. Aliás, agora muito controverso por causa daqueles pais que estranhamente decidiram que os filhos não deviam ir para essa disciplina e que por isso deveriam chumbar por faltas. Pronto. Mas acho que além disto nós podemos ter com um bocadinho de atenção, um bocadinho de esforço, colocarmos este tema em todas as diferentes disciplinas. Não só nas ciências, onde ela entra muito facilmente, e no estudo do meio, essas coisas, mas também, por exemplo, na matemática, porque não alguns dos exemplos que são feitos nos problemas matemáticos também serem questões relacionadas com o clima, porque isso tem um efeito de consciencialização, apesar de tudo. E acho que isso tem grande valor. Acho que além disto, enfim, nós, agora com a questão da flexibilidade curricular, é mais fácil haver este cruzamento de diferentes áreas disciplinares, acho que isso é muito positivo, tal como existia antes com a área projeto. E acho que a nossa escola tem que também evoluir no sentido de valorizar não só a educação formal em contexto de sala de aula, mas também a educação não formal através de atividades extracurriculares, através das participações cívicas que os alunos possam ter. E por isso acho que nós tendencialmente devemos encorajar as nossas autarquias a incluírem nas atividades extracurriculares, nas componentes de apoio à família, questões ambientais. Não há motivo nenhum que as crianças não possam ir, por exemplo, à praia, ajudar a limpar alguma praia ou a fazer algum tipo de exercício regenerativo na natureza. Não há motivo nenhum que, através do movimento Ecoescolas, que já existe há uma catrefada de anos, eu, por exemplo, fui presidente do Ecoconselho lá na minha escola, que não se possa encorajar as crianças a terem essa sensibilidade, a intervirem na comunidade nesse sentido. Agora, tudo isso exige pensamento e exige também que se mude um bocadinho os incentivos na escola, porque a nossa escola está muito à volta de preparar os alunos para os exames, preparar os alunos para
só para estudar e marrar, e eu acho que nós temos que encorajar a escola como um espaço de desenvolvimento das pessoas, como um ser humano completo e não só como contas onde depositamos conhecimento. Nós somos muito mais do que repositórios de conhecimento e de informação, e a escola devia evoluir nesse sentido. É bastante interessante o que tu falaste, nomeadamente do Ecoescolas, não querendo estar aqui a puxar a brasa à nossa sardinha, entre aspas, mas os jovens portas do ambiente também estão bastante ligados com o Ecoescolas e com a Associação Bandeira Azul da Europa, e de facto são estas pequenas coisas é que às vezes começam por trazer jovens para este mundo do ambientalismo, e a consciencializar não só os jovens que fazem parte destes projetos, mas também todos os colegas, os pais, os avós, como tu disseste, e portanto é sempre importante. A escola tem um papel de facto fundamental. Para terminar, vamos colocar-te uma questão que não constava no guião. Esta é assim a nossa prank do podcast, em que nós no final do podcast pedimos aos convidados para resumirem, usando apenas 3 palavras, como é que foi falar de ambiente sem falar de política e como é que é, mesmo fora deste podcast, falar de ambiente sem falar de política, sabendo que a política acaba por estar sempre de braço dado, entre aspas, com as questões ambientais. Tudo é política. Por isso, a primeira palavra que eu ia utilizar é que foi impossível, porque de certa forma falámos bastante de política neste podcast, e portanto a primeira palavra é impossível. A segunda palavra é desafiante, porque eu acho que quando tentamos abstrair-nos um bocadinho da questão política, da ética política, temos que nos focar no que está na base, na substância dos assuntos, que neste caso é a ciência do nosso planeta. E para mim, que sou economista, é uma ciência que ainda estou a aprender e que me dedico bastante tempo a aprender e a estudá-la, mas é bom poder partilhar um bocadinho daquilo que tenho aprendido e também aprender um bocadinho convosco sobre essa ciência. E para além de impossível e desafiante, eu diria que é muitíssimo realiza-me bastante, o que eu quero dizer com isto, porque acho que esta é de facto a luta das nossas vidas, para quem é apaixonado pelo tema, como eu e como já percebi, ambos vós, Rafael e Sofia, mas é de facto a luta das nossas vidas porque vai afetar muito claramente o dia-a-dia das nossas vidas, da nossa geração. Vai afetar as condições de vida com que nós vamos viver, vai afetar as atividades que nós vamos poder fazer, vai afetar, vamos ter momentos certamente que vamos viver em que vamos saber que catástrofes naturais vão acontecer porque nós não conseguimos travar as alterações climáticas, e muito também das nossas escolhas, do nosso consumo, vai ser certamente afetado pela tarefa que vai ser mitigar as alterações climáticas, seja reduzirmos o nosso consumo, como falámos aqui, andarmos mais de transportes, entre outras coisas. E por isso eu acho que nós podemos falar disto e anteciparmos o que vai ser as nossas vidas daqui a bem pouco tempo, é algo que de certa forma nos preenche, porque nós como seres humanos a nossa maior capacidade é de realmente projetar-nos no futuro e conseguirmos pensar como é que podemos construir a nossa sociedade em conjunto e portanto, sem dúvida que este projeto de imaginação, de recuperarmos o futuro e reclamarmos controle sobre ele, foi um bocadinho o que fizemos nesta hora e meia que cá estamos a conversar, é muitíssimo realizante e emancipador quase, não é? O futuro está nas nossas mãos. Acho que isso é brutal. É um pouco isso, de facto, acaba por ser um pouco impossível, mas no fundo a ideia do podcast, quando nós dizemos não falar de política, claro que haverá sempre uma parte política na questão das políticas ambientais, mas é mais no sentido da política partidária. Dos partidos, da questão, daí o nome do nosso podcast, mas de facto é praticamente impossível, porque há sempre, tudo implica uma decisão ao fim e ao cabo. Acho que não falámos de política partidária nunca, de políticas públicas.
Sim, Neste política partidária, não, isso não, neste podcast não. Obrigada, Miguel, foi um prazer termos estado aqui à conversa contigo e de certeza que aprendemos algumas coisas novas. Obrigado também a vós pelas perguntas e pela oportunidade. Muito obrigado, Miguel, foi um prazer enorme. E isto foi o nosso episódio de hoje de Aqui Não Falamos de Política. Por hoje é tudo. Obrigado por terem estado desse lado.